Ibope Mídia apresenta o podcast Connect Mídia. A gente conversa com a Adriana Fávaro, ela que é diretora de mídia da agência DPZ. Adriana, a gente vive num momento muito especial em que existem múltiplas mídias com um impacto muito forte sobre esse consumidor, espectador, ouvinte, leitor. Eu queria que você falasse um pouquinho dos mídias, como se preparar para um mercado tão abrangente, com múltiplas formas. O que o mídia hoje, qual é o principal desafio do mídia hoje? Que assim, já que a gente tem aí a propaganda, a publicidade está impactada com as novas tecnologias, aí acredito, vamos dizer, mais fortemente nos últimos 10 anos. Como se preparar? Eu acho que o principal desafio do profissional de mídia hoje é ele estar conectado. Então, quer dizer, se ele não estiver totalmente dentro de todas essas multiplataformas, ele está fora do jogo, né? Então, quer ele goste ou não. Então, quer dizer, a gente tem todos esses movimentos das mídias sociais, de relacionamento, das multiplataformas. Então, é a super necessidade de conhecer tudo isso, como isso se comporta, como que as marcas se comportam nesse ambiente, né? Então, assim, como as marcas dos nossos clientes estão se posicionando, como elas estão sendo vistas aos olhos dos consumidores. Então, acho que o principal desafio é esse, tá ingerido nesse cenário, porque senão é o ponto principal, acho que para começar a pensar num planejamento de comunicação para um cliente. A gente tem, assim, a grosso modo, falando de publicitário, sempre se cita mais o criativo de alguma forma. Mas assim, o mídia também tem que ser, tem que ter aí inserido no seu gene também essa criatividade, essa inovação. Isso na hora do planejamento, como se cristaliza, como se solidifica? Aí levando em conta todas essas plataformas que você estava citando. Eu acho que assim, a gente está vivendo um cenário muito favorável para o profissional de mídia, né? Para esse profissional de mídia que busca todas essas inovações, esse conhecimento. E eu acho que a gente tem, dentro das agências, tem tido uma alteração de formato de trabalho muito interessante. Se a gente pensar um tempo atrás, o profissional de mídia, ele entrava depois de uma ideia criativa. Então, depois daquela ideia surgir, entrava um profissional de mídia para executar e para colocar no melhor canal possível. E hoje a gente percebe dentro das agências que esses profissionais eles têm que trabalhar juntos hoje, né? Então não adianta mais a criação trabalhar de um lado, o planejamento trabalhar de outro, a mídia de outro. A gente tem que estar o tempo inteiro juntos. Então, por exemplo, na DPZ a gente faz muito isso. A gente tem uma central, um grupo de pessoas que envolve todos esses departamentos. E muitas vezes a ideia surge numa discussão. Muitas vezes a ideia surge de um profissional de mídia que teve a ideia de se apropriar de um canal de uma forma diferente. É lógico que a criação sempre vem com o brilho, desenvolvendo tudo isso, mas eu acho que essa movimentação dentro das agências já aconteceu, e isso foi super benéfico para o profissional de mídia, mas, mais uma vez, para o profissional de mídia que está super envolvido com todo esse cenário, e não aquele profissional de mídia que pensava somente como trabalhar a mídia da forma mais tradicional possível, como a gente tinha 5, 10 anos atrás. Falando um pouquinho ainda, na verdade, de um outro lado, você está falando aí dos bastidores da agência, esse estreitamento de ligação com o departamento de criação, e também do outro lado tem aí o anunciante. Queria que você falasse um pouquinho do consumidor. O profissional de mídia também tem que estar antenado com esses desejos, essas necessidades do consumidor, e como saber esses anseios aí, já que a gente está diante de tantas mídias, de tantas plataformas. Eu acho que não é só o profissional de mídia. No dia a dia, a gente percebe que isso alterou desde o profissional de marketing dos nossos clientes, né? Então, se a gente for pensar assim, na teoria do Kotler, dos 4Ps, onde o mercado era o alvo, até essa teoria tem sido reavaliada, porque hoje realmente quem é o alvo é o consumidor, né? Então antes você mirava, atirava, e hoje você tem que atirar o tempo inteiro, né?
Então, a grande preocupação das agências é investir muito em ferramentais, conhecer muito bem quem é esse consumidor, o que ele faz, onde ele está, como ele se comporta. O dado sociodemográfico já deixou isso. O dado sociodemográfico ficou para trás, né? Então, quer dizer, conhecer muito bem a essência desse consumidor para atingir ele da melhor forma possível. E por exemplo, lá na agência, a gente criou uma central de profissionais especializados em comportamento. Então, quer dizer, entender muito bem cada hábito de consumidor que a gente está falando. Então, isso é extremamente importante. E isso acaba impactando automaticamente nas comunicações que são impactadas através de toda a tecnologia digital, né? Então, hoje, se a gente pensar, a gente tem 66 milhões de internautas, 150 milhões de telefones móveis, telefones celulares. Então, quer dizer, é impossível ter uma campanha que saia de uma agência e que não conheça a fundo esse consumidor que está nesse mundo digital, está nesse mundo tecnológico, porque é impossível hoje uma campanha de 360 graus, uma campanha de alto envolvimento, não compilar todas essas plataformas. Então, assim, conhecer muito bem onde está essa pessoa e o que ela está fazendo é extremamente importante. Voltando num ponto com relação aos anunciantes, com relação aos anunciantes, você que está aí há tanto tempo, né, no mercado, você acredita que havia uma certa resistência? Em algum momento você sentiu resistência dos anunciantes como um todo com relação a essas múltiplas plataformas e hoje essa resistência veio abaixo? Como você analisa o comportamento dos anunciantes? Eu acho que no começo, assim, tudo que são mídias novas que surgem, de um lado começam a surgir até informações de tipo, olha, será que a televisão vai perder força em detrimento da internet? Isso a gente já conviveu vários anos com todos os surgimentos das novas mídias e a gente sabe que nesse cenário isso não acontece. Só que, por um outro lado, para o anunciante, quando surge uma mídia nova, existe aquela dúvida de tipo, até quanto eu posso apostar nessa mídia e até quanto eu vou ter retorno sobre o que eu estou apostando, né? Então, assim, tem essa super preocupação dos anunciantes. Eu acho que, assim, muitos anunciantes já perceberam a importância de estar apostando e estar trabalhando toda essas redes sociais e todas essas multiplataformas e estão percebendo já o resultado favorável que isso tudo traz. Hoje ainda tem talvez um ponto que seja um empecilho nesse processo, que aí seja a falta de métricas e que está sendo super discutido. Então, eu acho que assim, se tem hoje um ponto de dúvida que ainda a gente tem que fazer, investir mais em análises e tudo mais, é para comprovar melhor essas métricas. Mas quanto ao sucesso dessas mídias no meio de uma comunicação multimídia, acho que não existe mais dúvida por grande parte dos anunciantes. DPZ é uma das agências mais premiadas do mercado. Vocês acabaram aqui no Maximídia de receber um prêmio. Eu queria que você comentasse desse case da Vivo, não é isso? Por favor. É isso mesmo, a gente acabou de receber, foi o case de melhor uso de internet e foi um case interessante porque ele surgiu de uma ação que a DPZ fez de endomarketing dentro da Vivo. Então, era uma forma de incentivar a reciclagem dos aparelhos celulares, de baterias e tudo mais. E essa ação, ela trabalhava com as fotos de todos os funcionários e tudo mais. Isso acabou indo pela internet, resumidamente, e fez com que várias pessoas participassem disso. Então, a gente percebeu a importância das redes sociais, né? Que essa importância de viver em rede, de estar conectado com o mundo. E daí a gente acabou recebendo várias fotos. Isso virou, no fundo, uma ação de endomarketing que acabou virando um filme de televisão. Esse filme teve participações no YouTube. Foi o primeiro filme visto no Brasil, o 7º filme visto no mundo. Então, quer dizer, era uma ação que começou de endomarketing, trabalhando com conectar as pessoas para elas viverem melhor, e acabou gerando uma campanha espetacular, que, poxa, hoje a gente está super feliz, né, a gente está recebendo as premiações aí, acho que super merecidas em relação a esse case. Isso acho que é uma justificativa, assim, da importância de trabalhar dessa forma, né, de trabalhar nesse mix.
Agora, o interessante desse case é que assim, acho que o sucesso dele, além de todo o envolvimento do cliente que apoiou e que acreditou nessa ideia, é aquilo assim da agência trabalhar junto mesmo, né? Então, assim, ter uma equipe de tecnologia envolvida, ter uma equipe de criação totalmente focada nisso, envolvido, uma equipe de mídia envolvida. Então, é todo mundo trabalhando junto, geralmente o sucesso vem à tona, não tem outra forma. A gente está no Maximídia que nesse ano fala exatamente sobre ideias. E aí, linkando com esse case de vocês, era a ideia que estava num ambiente, né, numa plataforma, e que vocês acabaram aproveitando, desenvolvendo, ajustando para outras mídias também, que valem no mercado. Ideias boas, ideias inovadoras, ideias antigas que são ajustadas. No que vocês apostam? No que você acredita? A gente acredita que é na ideia. A ideia, ela vem sempre quando você quando você conhece muito bem com quem você vai falar. Às vezes surge uma ideia interessante que impacta direto aquela pessoa. Às vezes atendendo alguns veículos, né? Lá na DPZ a gente fala, tem que atender todo mundo, tem que receber todo mundo, porque às vezes vem a ideia de um maluco, de um louco que vem vender um projeto de uma moto e isso vira uma super ideia e vira um case. Então, assim, é a ideia por si só. Eu acho que quando a gente tem todo esse conhecimento do mercado, a ideia acaba surgindo de alguma forma ou de outra. O mais importante, assim, eu acho que para essa ideia surgir, o profissional, eu falo o tempo inteiro também para a minha equipe, que assim, que o profissional está muito atento a tudo que está acontecendo, né? Então, quer dizer, não ficar atrás de um computador só, né, trabalhando, tentar ver assim tudo que está acontecendo no mundo, os cases que estão sendo premiados em todos os festivais, como que fora do Brasil são trabalhadas as novas mídias. Isso tudo eu acho que vai fomentando uma percepção de utilização dos meios importante para a disseminação dessa ideia. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, Adriana, eu queria, na verdade, que você fizesse aí, creio que mais ou menos uma síntese. Para onde que você acha que a gente está caminhando? Para onde o mercado caminha? Como você já comentou como os mídias devem se preparar, né? Isso permeou esse nosso bate-papo. Mas quais são as tendências que você acredita que devem vingar a médio e a longo prazo? Quais são as apostas que o mercado deve ter? O mercado como um todo, né? Anunciantes, agências e até mesmo aí os consumidores. Para onde a gente vai? Olha, eu acho que assim, o mercado da parte das agências, elas têm que se reformular, então assim, elas têm que estar trabalhando todos os departamentos juntos, planejamento, criação e mídia, isso é um ponto extremamente importante. Por parte dos profissionais de mídia, eu acho que está o tempo inteiro plugado no que está acontecendo, entendendo todas as tendências, tudo que está bombando e que tem que conhecer. Entrar no Twitter, entrar no Facebook, participar, ver como que as marcas estão presentes, isso é extremamente importante. Se relacionar muito bem com os veículos, ouvir o que existe de novo no mercado, não deixar passar nenhuma oportunidade. E para parte dos anunciantes, eu acho que é continuar assim, acreditando e exigindo das agências esse trabalho de multiplataforma, de receber a mídia não só como um ponto de contato da marca, mas um ponto que possa se tornar uma relevância, que possa criar um relacionamento com o consumidor. Então, eu acho que todas essas áreas trabalhando desse jeito, eu acho que não tem como uma marca, a gente não construir junto com o cliente uma marca vencedora e uma marca forte, uma marca de sucesso. Eu acho que é isso. Esse foi o nosso bate-papo com a Adriana Fávaro, ela que é diretora de mídia da agência DPZ, a quem a gente agradece a participação nessa cobertura especial do Maximídia 2009. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. O Ibope Mídia apresentou Connect Mídia, hábitos de consumo de mídia na era da convergência.